Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu já tratei nesse canal, mas agora com mais experiência, né, eu posso tratar novamente. Bem, eu sou o Léo, aqui é do Rascunhos Econômicos, e aqui nós tratamos a economia como ciência. Hoje eu vou tratar de um assunto espinhoso que pode me encher o saco, mas a vida é assim. Nós vamos falar do problema das estatais no Brasil, tá? Mais especificamente, nós vamos falar como exemplo a Petrobras. Petrobras, tá? Veja, nesse canal nós tratamos a economia como ciência, e eu não sou um analista político. Eu não sou filiado a partido político. Eu não tenho um ditador de estimação. Eu não tenho um quadro de Getúlio Vargas na parede. Eu não morro de amores por nenhum modelo político fracassado do século XX. Eu sou economista e aqui eu quero tratar de economia como ciência para tentar, quem sabe, as pessoas pararem de falar besteira. E também de pôr um pouco de teoria econômica aí na cabeça de vocês, tanto se vocês são a favores ou se vocês são contra a privatização das empresas estatais. É, pessoal, vocês sabem que aqui nesse canal, curtam, inscrevam-se, considerem tornar-se membros e me sigam em todas as redes sociais, os links estão aí na descrição. Vocês sabem que aqui nesse canal eu tenho uma série de cursos, uma série de aulas, que juntando também dá um curso na área de membros. Só que eu tenho uma dificuldade toda vez que eu venho falar de economia aqui, que eu tenho que voltar e reexplicar os fundamentos. Por quê? Porque a audiência é rotativa. O YouTube não é o melhor lugar para ensinar de forma seriada. Então, e por demanda de vocês também, se vocês preencheram aquele formulário, Renato e eu vamos lançar um curso de Economia para Finanças, agora nesse domingo, dia 9 de novembro de 2025. Haverá uma live, um lançamento, e que ali haverá benefícios para quem estiver, benefícios para adquirir esse curso, e nós vamos explicar o curso tudo nessa live. O link da live será dado via Instagram e via Telegram do canal, os links estão aí na descrição, certo? Sem mais delongas, vamos ao vídeo sobre a Petrobras, sobre as estatais. Bem, sempre que nós falamos de estatais no Brasil, sempre vem o pessoal de privatizar e o pessoal que é a favor do público, né, ou da estatal. Qual é, qual é a teoria econômica que fala sobre empresa pública e empresa privada? É mais economia política, de uma determinada maneira. Por quê? A microeconomia tem a teoria da firma e tem a teoria do consumidor. Para a teoria da firma, as firmas, as empresas, sempre procuram maximizar a sua utilidade. A utilidade da empresa é ter lucro. Então, uma empresa sempre vai maximizar o lucro. Para ter lucro, ela tem que aumentar os investimentos em função do lucro, expectativa de receita, esse tipo de coisa, para que ela seja lucrativa. Então, ela vai ter custos menores, vai ter produção maior ou de acordo com a demanda, para que ela consiga preços bons, consiga margem, para que ela trabalhe em custo marginal. Zero. Isso aqui é para que a empresa tenha lucro. Para que ela tenha custo marginal zero, ela pode cortar custos, ela pode aumentar o preço para que ela consiga reinvestimento, esse tipo de coisa. Qual é a microeconomia de uma empresa estatal? Para uma empresa estatal, a maximização da utilidade não é lucro. A maximização da utilidade para uma empresa estatal é o benefício social ou externalidade positiva da sua existência. Durante o regime militar, as empresas brasileiras estatais serviram como pontas de lança, né, através da Petrobras, da Eletrobras, da Telebrás. Elas demandavam que outras empresas, aí sim privadas, tivessem que surgir para que atendessem a cadeia produtiva da Petrobras, da Eletrobras, da Telebrás. Essas empresas que surgiam em volta da Telebrás, empresas de insumo elétrico, empresas da Telebrás Telefonia, né? Empresas de insumo de tecnologia telefônica, empresas de postes, todas as empresas que você possa imaginar que a Telebrás necessitava como fornecedores. A Petrobras a mesma coisa. A Petrobras tomava empréstimos fora do Brasil, se capitalizava, e com esse dinheiro ela
pagava fornecedores, fazia contratos de financiamento, comerciais que permitiam o financiamento de outros para a construção de navios, de plataformas, de qualquer coisa, de infraestrutura necessária ao transporte e à produção, acessórios à produção de petróleo, refinarias, esse tipo de coisa. E as empresas estatais, elas não foram feitas desde a época dos militares, ou desde a época que o mundo é mundo. As empresas estatais são feitas, teoricamente, para um interesse nacional. Esse interesse nacional é a externalidade positiva. A existência de uma Petrobras gera que você tenha empresas de engenharia náutica, empresas que vão prestar serviços de metalurgia específica para oleodutos, esse tipo de coisa. Então, a existência de uma Petrobras gera todo um ecossistema de empresas. A existência de uma Telebrás gera todo um ecossistema de empresas. A existência de uma Eletrobras gera todo um ecossistema de empresas. E a existência de energia elétrica, a existência de oferta de energia elétrica, de oferta de telefonia e de oferta de petróleo e gás, evidentemente também beneficia outras áreas da economia. Então, são as pontas de lança que, com o desenvolvimento, com o investimento em capital físico daquelas empresas, de criação de capital, de investimento em formação de capital bruto daquelas empresas, você geraria benefícios para toda a sociedade. Ao ponto que essas empresas não necessitariam de ter lucro operacional. Elas poderiam, via Tesouro Nacional, sustentar déficits. Porque a existência dessas empresas aumentaria o PIB. Aumentando o PIB, tributação, a tributação, né, T é igual a F de Y. Ou seja, tributação é uma função de Y. É uma porcentagem de Y. Por que uma porcentagem de Y? Porque tudo que você vende, tudo que você compra é uma porcentagem, é uma nota fiscal, é um imposto para o governo, não é? Sim. Se você está vendendo 50 produtos a R$1, eu vou cobrar 10%, são R$5. Se você está vendendo 100 produtos a R$1, eu vou cobrar 10%, são R$10. Eu dobrei a minha tributação, eu dobrei a minha receita de impostos, eu, governo. Enquanto que a minha empresa que fez você gerar, que gerou demanda para você, que gerou capacidade produtiva, que gerou economia de escala na sua empresa, a minha empresa estatal está tendo déficits, não tem problema, o Tesouro resgata. Ou, nem Tesouro, a empresa estatal, como tem a garantia do Tesouro, não garantia jurídica, mas qualquer coisa o Tesouro vai resgatar, essas empresas estão confortáveis para tomar dívida. Elas têm tamanho para tomar dívida externa. Isso foi durante o regime militar. Então, essas empresas foram responsáveis pelo grande desenvolvimento do Brasil na época da ditadura. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, sobre o milagre. Aí vocês vão falar, mas Léo, se não houvesse uma Telebrás, se não houvesse uma Eletrobras, se não houvesse uma Petrobras, se não houvesse uma Varig, por mais que fosse privada, tinha benefícios do governo, se não houvesse uma VASP, que era do governo estadual, empresários, pessoas privadas, abririam empresas e construiriam empresas de telefonia, empresas de petróleo. Sim, mais ou menos. Por quê? Para você abrir uma empresa de petróleo, você precisa de um negócio chamado capital. O Brasil, na época, não tinha capital suficiente. Não leu mais capital financeiro. Não leu mais a Petrobras, ela estatizou postos da ESSO Brasileira de Petróleo, ela estatizou postos de petróleo das 7 irmãs, que são as companhias de petróleo do Atlântico Norte. Ela estatizou muitas empresas. Sim, muitos postos, muitas operações, sim. Mas veja o que você está falando. Essas empresas não eram do capital nacional. Porque não havia capital financeiro suficiente no Brasil para que você subsidiasse o investimento necessário para a exploração de petróleo. Isso é uma coisa que o pessoal não entende. Produção demanda investimento. E produção demanda reinvestimento por rendimentos decrescentes do capital. E para você fazer isso, apenas o Estado brasileiro tinha poder para fazer isso na época. Não, Léo, eu entendo que apenas o Estado tinha, porque só o Estado queria participar. Por quê? As empresas estrangeiras tinham capital para explorar petróleo no Brasil. As empresas estrangeiras tinham capital para produção e distribuição de energia elétrica no Brasil, como era a Light, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, que era uma empresa canadense. As empresas estrangeiras tinham capital para exploração e investimento em telefonia fixa era a única que tinha no Brasil, como de fato tinha.
Mas por quê? Por interesse nacional. Os militares nacionalizaram esses setores e disseram que esses setores eram de segurança nacional e que o petróleo não, o petróleo foi o Getúlio. Mais telefonia e eletricidade foram os militares. Eles entenderam que esses interesses eram, esses setores eram de interesse nacional e que poderiam ser também motores de desenvolvimento via investimento. Então veja, a lógica da criação e manutenção dessas empresas da época do regime militar não foi, de maneira alguma, econômico primário. Eles partiram de um modelo econômico, elas eram para um modelo econômico, mas esse modelo econômico se sustentava pelo interesse por determinação política. Por quê? Essas empresas não queriam, os militares não queriam que nessas empresas se desse o que acontecia na indústria automotiva, na indústria de eletrodomésticos, na indústria de telecomunicação, no sentido de televisores, aparelhos, telefone, em que empresas estrangeiras produziam no Brasil. Elas traziam capital estrangeiro e produziam no Brasil, e a produção gerava lucros, esses lucros eram remetidos ao exterior. Os militares não queriam que essas empresas, Telebrás, Eletrobras e Petrobras, estivessem na mão da iniciativa privada, por segurança nacional. Então, a Petrobras foi a única que continua, a Eletrobras boa parte foi vendida, a Telebrás ainda continua alguma coisa, mas boa parte da operação foi vendida, e o setor de telefonia no Brasil é totalmente privado, praticamente, e o setor de energia também agora está com o novo marco do setor, esse tipo de coisa. Porém, a Petrobras continua como uma empresa estatal. Na verdade, a Petrobras, nem a Eletrobras, nem a Telebrás eram estatais. Elas são sociedades de economia mista. Significa que 50% mais um pertence ao Estado. No mínimo, né? O resto tá aí para a iniciativa privada comprar. Significa 50% mais um, 50% mais um não é 51%, tá? Por exemplo, 51% de 100 é 51, certo? 51% de 1000 é 510. Se você tem uma eleição com 1000 votantes para que A ganhe, quanto A precisa receber no mínimo? 501 votos. 501 votos não é 51%. 501 voto é 50% mais um voto, tá? E para ações é a mesma coisa. Para você ser majoritário, você tem que ter 50% mais um. Você não precisa ter 51, tá? Beleza. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ela sendo uma sociedade de economia mista, o conselho, o de administração, esse tipo de coisa, teoricamente está dividido em percentual das ações. A Eletrobras e a Telebrás foram desfeitas pelo governo federal, o Fernando Henrique, tudo isso aí que a gente já conhece. A Petrobras ficou. Só que, em meados da década de 2000, entre 2007 e 2009, o seu Luiz Inácio protagonizou a maior capitalização da história na Petrobras. A Petrobras recebeu uma quantidade tremenda de capital financeiro pelo mercado de capitais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Por quê? O seu Luiz Inácio queria capitalizar a Petrobras para capacitá-la a fazer investimentos. Aí você tem Abreu e Lima depois, tem Passadina depois, uma série de investimentos. Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de um ponto de vista econômico. Uma série de investimentos para que a Petrobras tivesse capacidade de refino de petróleo nacional, que não precisasse fazer o que se faz até hoje, que se vende óleo cru para se comprar gasolina. Para que a Petrobras tivesse capacidade de reinvestimento. É importante notar que na época do Fernando Henrique, a Petrobras perdeu o monopólio. Tá? Mas a Petrobras continua sendo uma empresa importante para o desenvolvimento brasileiro e, com as alterações legislativas que a Dilma fez por culpa do pré-sal, a Petrobras continua tendo papel predominante até na exploração. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há um sentimento, e até hoje a Petrobras, foi anunciado a Petrobras um grande volume de lucro. Se a Petrobras pertence ao Estado, qual é o motivacional da Petrobras pertencer ao Estado? Porque nós vimos que o modelo de desenvolvimento do regime militar, né, da ditadura, determinava as pontas de lança.
Só que hoje nós temos as empresas dos Estados Unidos, as 7 irmãs estão aqui de volta, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, da Holanda, né? Nós temos as 7 irmãs de volta no Brasil. Nós temos empresas chinesas explorando petróleo nas costas brasileiras, legitimamente, com licitação, tudo direitinho. Então, por que nós temos a Petrobras? Porque agora nós não precisamos mais do desenvolvimento. E o Estado já permite a exploração de recursos naturais brasileiros, pagando royalty ali, e se paga bastante, tá? Pagando royalty, uma participação sobre os lucros mais do que empresas nacionais, esse tipo de coisa. Então você já tem uma legislação que permite que as riquezas brasileiras sejam bem pagas quando exploradas. Qual é o fundamental econômico para existir uma estatal? É externalidade positiva, né, que é o que há, que mesmo prejuízo pecuniário, prejuízo em dinheiro que essa empresa possa ter, ou mesmo que ela não tenha prejuízo, mas a capacidade de geração de caixa que sirva ao Estado também compensa tal, a externalidade positiva. A exploração daquela atividade econômica pode gerar lucros maiores que os próprios lucros. Ou você tem um monopólio natural. O que é monopólio natural? Quando você tem um setor em que não permite a concorrência. Por exemplo, você tem um monopólio natural de água e esgoto numa determinada área geográfica. Se você tiver empresas concorrendo, você vai ter que passar 2 redes de esgoto, 2 centrais de tratamento, e isso tudo numa região geográfica escassa. Vai ter que passar cano um debaixo do outro, abrir a rua 2, 3 vezes, porque esse é o dobro de chance de vazamento, esse tipo de coisa. E o consumidor vai ter os custos de trocar a infraestrutura da casa para conectar numa rede ou outra, e isso custa, e você dividiria a receita. Você não geraria mais receita. Porque o custo é de você instalar toda a rede, e a rede seria, se você precisa de X para atender toda a população, e o seu preço que você vai conseguir um preço médio, certo? Então você vai dividir os seus custos pelo preço, você vai dividir o preço médio pelos custos, para saber a margem de lucro. Mas se eu pego e divido a quantidade de clientes e divido por 2, e eu duplico o preço médio. Eu duplico o custo. Então eu estou duplicando o custo para o consumidor também, porque ele vai ter que pagar 2 investimentos. E eu não gero mais concorrência. Era assim com a telefonia? Era assim com a telefonia. A telefonia ela era muito cara de se instalar, de fazer a rede, porque era tudo por fiação, era uma outra tecnologia. Nos anos 90 para 2000, um novo tipo de tecnologia permitiu que agora o custo fosse muito baixo de você ter várias empresas concorrendo, mesmo com infraestrutura fixa, né, cabeamento. Mas eletricidade continua monopólio natural, distribuição de energia continua monopólio natural, e distribuição de água e coleta de esgoto continua monopólio natural. Petróleo nunca foi um monopólio natural. Petróleo é um monopólio jurídico. O país determina se uma empresa tem monopólio ou não sobre a exploração daquelas jazidas. E veja, a Eletrobras foi privatizada. A Telebrás foi privatizada. As únicas que têm um certo argumento para monopólio natural. E a Petrobras não. Então, o que faz a Petrobras continuar sendo estatal? Qual é o argumento? O argumento é o seguinte, que a Petrobras tem uma missão: o desenvolvimento de tecnologia, de ponta, de engenharia, esse tipo de coisa. Isso é uma externalidade positiva. A soberania energética e, derivada da soberania energética, que o mercado internacional de óleo e gás não impacte o cidadão brasileiro. Que a Petrobras seja uma âncora que proteja o Brasil, ou um escudo que proteja o Brasil da oscilação internacional do preço de petróleo e gás. Mas vocês sabem que a Petrobras, sendo uma sociedade de economia mista, 40 tanto até 49%, né? Vamos pôr até 40, 40 50 menos 1, né? Das ações pertencem ao público, pertencem aos entes privados. Fora as ADRs que tem em Nova York, esse tipo de coisa. É uma sociedade de economia mista. Então tem um conselho. Então, teoricamente, mais ou menos metade do capital não pertence ao Estado. Pertence a entes privados. Então,
A Petrobras, teoricamente, não tem que se submeter totalmente ao interesse nacional, porque metade dos donos não são o Estado. Porém, a Petrobras continua existindo, continua sendo a principal empresa brasileira praticamente, e é uma empresa estatal. E por isso ela tem alguns privilégios monopolistas em algumas coisas e algumas preferências. E também ela é um trunfo político para quem ganha a eleição federal. Então, veja, a Dilma, no seu segundo mandato, no final do primeiro e no seu segundo mandato, ela tentou controlar a inflação utilizando caixa da Petrobras, que a Petrobras importava gasolina a um preço mais caro do que vendia no Brasil para segurar os custos macroeconômicos do desgaste da economia brasileira, para que a harmonia social dos caminhoneiros, dos motoristas, para que as pessoas não se inflamassem contra o governo federal, que por culpa dos protestos de junho já estavam muito complicados. Aí a Petrobras queimou caixa. O que é queimar caixa? Você compra a 10, vende a 8. Né? Lucro é igual a receita menos o custo. Tá? Lucro é igual a receita, é igual a quantidade vezes o preço. Custo é quantidade vezes o preço de compra. Tá? E aqui é preço de venda. Então eu tenho que lucro é igual a quantidade vezes preço de venda, a diferença de preço de venda para preço de compra. Tá? Muito bem. Vamos supor que a Petrobras vendia uma quantidade Q e ela comprava por. Ela vendia a gasolina por 2, mas comprava por 3. Ou seja, a Petrobras tinha um lucro negativo de R$ 1 por litro que ela vendesse. Esses números são jogados, tá? Mas é um exemplo. Não chegava a ser R$ 1, mas era alguns centavos. Então, cada litro de gasolina que a Petrobras vendia, ela tinha prejuízo. A Petrobras estava em prejuízo, não só de déficit operacional, não só de déficit econômico, mas déficit operacional. E foi queima de caixa. Mesmo se não tivesse havido nenhum escândalo de corrupção, a Petrobras perdeu mais dinheiro com isso aqui do que qualquer denúncia de corrupção da época. Mas é uma missão da Petrobras segurar as oscilações do petróleo mundial para a economia brasileira, não é? É. Mas te faço uma pergunta. A Petrobras pertence só ao Estado brasileiro? Não. O que os entes privados querem da Petrobras? Eles querem externalidade positiva? Não. Eles querem um negócio chamado lucro. Por que a Petrobras é tão lucrativa? Porque ela é praticamente monopolista do mercado nacional. Porque ela é monopolista? Por alguma lei? Não. Por herança da estrutura da lei da ditadura militar até Fernando Henrique que permitiu o monopólio à Petrobras. Por uma herança. Quando você tem o fim de um monopólio, o certo é você quebrar a empresa em várias e vendê-la. Ou, se é uma empresa privada, você ordena a venda. A Petrobras dá muito lucro. Por quê? Porque ela tem 200 milhões de brasileiros praticamente como clientes cativos. E desde do impeachment da Dilma, do governo Temer e até o governo Lula manteve, né, política também do Temer e do Bolsonaro, que é a paridade internacional do preço, para que a Petrobras não venda gasolina ou diesel ou outros insumos num preço mais baixo do que ela compra, para que a Petrobras consiga se recapitalizar e pagar dívidas da época da administração Dilma, que fora os casos de corrupção teve muitos problemas administrativos realmente, foram gestões erradas, investimentos errados. Eu não estou falando das denúncias de corrupção, estou falando realmente dos problemas econômicos. E os acionistas, muitos entraram nos Estados Unidos por culpa de ADRs, né, que são certificados de depósitos de ações nos Estados Unidos. Ou seja, quando a Petrobras se capitalizou vendendo depósitos de ações nos Estados Unidos, ela se submeteu à autoridade americana. Tá? Porque você está fazendo um contrato em território americano. Então não tem soberania. Nós que fomos lá e fizemos contrato lá. Eu não, o seu Luiz Inácio. E aí, o lucro da empresa teve que ser prioridade para que a empresa se recapitalizasse, pagasse dívidas. Ela chegou a ser a empresa mais endividada do mundo. E a Petrobras continua dando lucro, 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 lucro. Aí eu te faço uma pergunta. Quem ganha com o lucro da Petrobras? Metade é o Estado. E um pouquinho menos da metade são os acionistas que ganham dividendos. O Estado brasileiro adora quando a Petrobras dá lucro, porque é uma ótima fonte de lucro não tributário. Porque, como o Estado brasileiro é dono de mais da metade das ações da Petrobras, ele tem direito a mais da metade dos dividendos. Então, o Estado brasileiro recebe muito dinheiro da Petrobras. O Tesouro se capitaliza muito pela Petrobras. Não é tão importante quanto o imposto, né? Porque uma empresa produz, né? Mas ainda é muito dinheiro.
Só que os entes privados também ganham muito com, com dividendos. E esses entes privados, principalmente depois do governo Dilma, têm muito poder de reclamação, têm muita capacidade de pressão sobre as políticas de preços da Petrobras, mais do que a população. Aí te faço uma pergunta. A Petrobras, qual é a missão dela? Permitir a harmonia de preços, permitir que o Brasil, que o povo brasileiro não sinta impactos internacionais do preço do petróleo. Permitir a capacidade de investimentos em áreas em que empresas privadas não consigam investir ou não queiram. A Petrobras investe bastante. Mas há quanto tempo nós precisamos de uma refinaria que a Petrobras não constrói? Né? Abreu e Lima, ou até Passadina também foram tentativas de refinarias para um tipo de petróleo específico aqui no Brasil. Quanto tempo o Brasil precisa de iniciativas distintas da produção de petróleo dentro do Brasil para que o Brasil seja, de gasolina dentro do Brasil, para que o Brasil seja menos sensível, né, a essa questão? Há muito tempo. Aí eu faço uma pergunta. A Petrobras não investiu ou não teve efetividade nesse investimento? A Petrobras não tem capacidade humana dentro do campo da possibilidade de fazer a harmonia de preços, porque a última vez que a Petrobras tentou fazer isso, ela quase quebrou, porque não há, é humanamente impossível, não há dinheiro suficiente para fazer isso. O Estado brasileiro teria que pôr dinheiro para pagar o subsídio, mas isso vai quebrar o Estado também. É muito dinheiro, gente, para fazer essa harmonia. Se a Petrobras não consegue amortizar os impactos internacionais do preço do petróleo, a Petrobras não consegue fazer os investimentos porque os entes privados demandam dividendos, porque dividendos é o lucro, né? Só que você pode pegar lucro para fazer reinvestimento. Só que os entes privados exigem que esse lucro seja dividido. Se a Petrobras está sequestrada pelos entes privados que são donos de ações, a Petrobras não consegue investir, a Petrobras não tem capacidade, não tem possibilidade ontológica de segurar o preço do petróleo para consumo interno, por que diabos a Petrobras é uma empresa estatal? Porque, veja, não há nenhum bônus ao povo brasileiro. Porque a missão que a Petrobras tem, que é a harmonia, é impossível. Não dá para fazer isso, não há dinheiro. A missão que a Petrobras tem de investimento, ela não faz nas áreas necessárias para o desenvolvimento nacional. Ela faz exploração para aumento de lucro. Agora, reinvestimento para produção, para pesquisa de área de lucro, ou seja, pesquisa de perfuração, pesquisa de poços, isso aí ela faz. Agora, para pesquisa e desenvolvimento de refinarias e construção de refinarias no Brasil e aumento da capacidade de refino do Brasil nesse tipo de petróleo que o Brasil não consegue refinar e manda para fora gasolina, óleo bruto e reimporta gasolina e diesel refinado, se o Brasil não tem acesso ao bônus, ou seja, se o pagador de impostos, se o brasileiro, se o votante, se o eleitor não tem acesso aos bônus de ter uma empresa estatal para chamar de sua, porque não consegue desenvolver essa missão, ou pelo menos não faz de acordo com o interesse nacional, por conta da pressão interna dos entes privados, que aumentaram muito a sua força dentro da Petrobras por culpa do seu Luiz Inácio a partir de 2008, 2007 ou 2008, em que ele faz o maior projeto de capitalização do mundo, ou seja, muito dinheiro privado entrando na Petrobras, esse pessoal ficou com muito poder, porque o dinheiro é deles, boa parte do dinheiro. Então a empresa tem que ser gerida de um ponto de vista misto, não privado, não público. Ou seja, do jeito que está, é um problema. Por que é um problema? A Petrobras não consegue ser sua missão de ponta de lança no desenvolvimento, não consegue sua missão de amortização, ou seja, de impedir os impactos internacionais do petróleo no Brasil, e todos os benefícios dela ter praticamente um monopólio, nunca enfrentado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que essa quantidade absurda de refinarias que ela tem, que concentra todo o mercado e impede que qualquer outra empresa tente construir refinaria, porque a Petrobras tem força, e ela só mantém porque é uma empresa privada, é uma empresa estatal, na prática. Ou seja, a população só tem os malefícios. E que tem os benefícios entes privados, que são donos de ações. Então, do jeito que está, é um monopólio particular. E tem gente que tem benefício também. O alto funcionalismo da Petrobras. São pessoas que vão vir aqui nos comentários falar que eu não sei o que eu estou falando. Altos funcionários. Ou pessoas que ganham muito mais dinheiro que a média do brasileiro trabalhando para a Petrobras. Entende o que eu quero dizer? Vejam como isso é seriedade. Eu não estou falando que estatal é ruim a princípio. Eu não estou falando que privado é bom a princípio. Estou falando que o problema da Petrobras é ser uma sociedade de economia mista, que os malefícios ficam para a população e os benefícios para os entes privados.
Caso ela fosse privatizada, os entes privados perderiam muito. Por quê? Porque aí ela teria que competir com outras empresas dentro do Brasil. E aí, esses entes privados não teriam a felicidade de ter ações de uma empresa petrolífera praticamente, na prática, não na lei, né, mas de fato, não de júri, praticamente monopolista num país de 200 milhões de pessoas. Tá? Bem, pessoal, um abraço, fiquem com Deus.